Aí. Days are strawberries on a summer evening, and it sounds just like song. I want more berries and the summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go down. I just think in a cloud. I don't know if I could ever go down. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Maybe you're the end of June. I want your belly and the summer feeling. Get to wash the rain you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go down. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Boa noite! Boa noite, galera do Reinice. Estamos mais uma vez com o Reinice Pergunto para o Dani. Ao vivo, direto do Garagem 80, aqui em Alvorada, com o nosso querido Beto Camparra. Que está ali mexendo em tudo, nos bastidores. Tá, é o nosso Liga, desliga, arruma a luz e... produtor, Isso aí. patrocinador. Uma das melhores casas de Alvorada, que conserva o rock com a sua originalidade. Venham conhecer. Acabou, Eu ia falar e tu... Ela já falou. Momento Venha propaganda. conhecer. É isso, né? É isso aí. Então, né, Dani? Então. A gente quer saber do que, né? Do Vamos que começar do começo, então? Quem é menino, quem é você, menino? É mais ou menos De quem isso? se alimenta? De onde veio? Conte-nos Conte-nos o o seu lado que nós, que já estamos acostumadas com o Senhor desde 1992 cantando. Não, mas não. 92 eu eu tinha sei 5 não. anos ainda. Não é assim que funciona. Tu disse que não era pra mencionar a idade. Eu não tô falando de idade. Mas eu não tem o que fazer, né? Conte-nos a parte que nós não conhecemos primeiro. Depois a gente vai perguntar as partes que nós sabemos publicamente. Primeiro que eu sou um paulistano. Pra começar. Olha, Opa! nascido em... Na São Paulo, na capital, Zona Norte, maloqueiro. Mais ou menos isso, né? E eu vim bem pequeno pra cá, pra Porto Alegre, com uns 7 para 8 anos. Então eu queria guri da escola que falava merenda, 50, todo mundo ia. Meu apelido era paulista, né? Claro, não tinha como ser outro apelido, né? E aos pouquinhos eu fui adotando o gauchismo na minha vida, né? Aos 10 anos mais ou menos virei colorado. Fui apresentado ao Beira-Rio, então aí começou a minha vida assim no... Deixar só claro para todo mundo que os No convidados Rio não Grande, são escolhidos por esse padrão, tá? Não temos preferência, aqui não existe time, aqui existe amor e cultura. Mas deu coincidência que... Não, eu não tenho Os porquê, últimos né? todos. Pessoal, gente boa geralmente costuma ser colorado. Eu não quero fazer o quê? Não quero falar tem- nada, mas... Paciência, né? né? Tipo, minha mãe é gremista, mas mãe a gente tem que aguentar, não tem jeito. Na verdade, eu sou o único colorado da família. A família da minha mãe, todo mundo é gremista. Todo mundo. Mas enfim, né? Os Não adianta, caminhos né? diferentes, Não, né? Que a gente não. escolhe. Não é todo mundo perfeito. Amor a gente não escolhe, né? Eu só pago tudo que é pay-per-view, coisa pra ver o time ruim do Inter. Mas é o meu time. Enfim, não viemos aqui para falar de futebol. Exato. É, mas depois, no meio disso aí, eu conto um pouquinho da minha história com o Inter. Tem um pedacinho legal lá. Opa. Então, mais ou menos com 7, 8 anos também comecei a tocar violão e cantar. Minha mãe toca e canta, minha avó tocava, cantava, meus irmãos eram profissionais da música. Meu irmão é até hoje, né, o Lone Seiva, um dia quiser trazer ele aqui também. Cara que morou na Europa durante 10 anos, tocou
todos os lugares mais legais lá. Ele tocava com o meu baterista, que tu conheceu lá no Hard Rock, quando a gente fez o show, o Mano Gomes. Antes de me conhecer, ele tocou com meu irmão 10 anos lá em Portugal. Enfim, voltando. A gente tem bastante tempo, né? Temos, vamos. Se eu não te atrapalhar, dá pra te falar bastante coisa. Não, por favor, me atrapalhe. Afinal de contas, vocês estão aqui pra me atrapalhar, A gente quer ouvir tu falando, não eu. Ela já não aguenta mais me ouvir falar, entendeu? Mas foi por aí, comecei a tocar com 7, 8 anos. Eu nem conseguia, o violão ficava assim no colo, porque eu não conseguia botar ele assim, ficava assim. Aí eu comecei a tocar as primeiras notinhas. A primeira música que eu aprendi a tocar foi aquela. Dizem que rock santeiro, que era assim minha voz, né, quando eu tinha 7 anos. Um homem de... Dava aquela novela Rock Santeiro, né? Uhum. Mas foi na reprise já, não foi a primeira vez que deu, porque... Foi na primeira vez mesmo. Ai, esse daí. Enfim, aí eu comecei a tocar e depois a minha mãe, ela participava de CTGs, assim, ela tocava pra invernada, então ela fazia voz e violão e tinha gaiteira, que era totalmente feminino o negócio, assim, ela fazia voz e violão e tinha gaiteira que acompanhava ela. Aí com uns 15, 16 anos, assim, aí um dia a mãe, tu não quer acompanhar lá, tu toca pra eu cantar, porque eu era bom de violão, mas não cantava direitinho, assim, mas não era ainda, parecia que eu seria instrumentista. Não estava bem desenvolvido, assim. Tava timidez também, né? Tinha o cabelão por aqui, assim, como todo mundo da minha época tinha, mais ou menos, né? Na minha época, assim, o pessoal que vem dos anos 70, né? Enfim, daí eu falei, tá, vamos lá, mãe. Eu não, como disse, né, eu vim de São Paulo, então não tem muito essa raiz forte, assim, daquela música, mas eu conheço bastante coisa, através da minha mãe e tal, dos meus irmãos. E eu, tá bem, mãe, vamos lá. Aí eu toquei, tinha concurso de intérprete feminino e tinha masculino, né? Aí toquei pra minha mãe lá, foi super bem, porque ela precisou só cantar, né? E minha mãe tem uma voz absurda, né? Vai ver no meu Instagram lá, depois tem um vídeo eu cantando com ela. Depois quem quiser ir lá no meu Instagram. Dani Vendramini, oficial. E aí os caras falaram, por que tu não canta então? Eu tinha roupa pra... Não tinha a pilcha, né? Os caras me arrumaram uma mão baixa na hora, uma camisa lá, um lenço. Botaram um chapéu e eu sabia só a música do Cleito Cledir, né? Como é que era? Tudo que morre em mim vive dentro de ti. É uma estrela perdida, nave de luz da noite. É a vida que venta e renasce sozinha. É o trabalho do tempo que grava em nós os sinais do caminho. Pois tudo renasce em ti. Amor, amar, aurora, lugar onde nunca parti. Que brilha, brilha, brilha. Perdido cometa, na trilha luminosa desse planeta. Enfim, era a única música perto, nem é uma música tradicional, né? Mas eu ganhei, fiquei em primeiro lugar. E naquele ano eu participei de vários cantando só essa música. Até ganhei um troféuzinho lá, revelação dos rodeios. E assim eu comecei a me desenvolver mais. Pensei, pô, é isso, né? Então a função toda começou dentro do CTG e a paixão pela mãe, assim, a mãe que te... Tanto que o meu nome não tem Vendramini. Vendramini é da minha mãe. Então nessa função aí de minha mãe é Vendramini, né? O Daniel Vendramini, filho da Marília, né? Daniel Vendramini, ficou Vendramini. Show. E foi assim. Eu só sei que foi assim. E a primeira teve banda? Teve depois? Aí... Mais além? E eu tinha um amigão, assim, de infância, que ele jogava no Inter, na época, categoria de base. E então a gente conhecia a galera toda lá, e os guris, vamos fazer uma banda de pagode. Pagode, né, cara? Não sabia nada de pagode. Vamos fazer uma banda de pagode. Comecei a ouvir os pagodes. Minha madrinha comprou um cavaquinho pra mim, não sabia tocar. O que eu fazia? Eu montei uma afinação no cavaquinho, parecida com o do violão. Então eu montava a nota no violão, montava no cavaquinho, sei lá, em 15 dias eu tava tocando cavaquinho. Aí a gente fez uma banda de pagode. O Fernando Sessé, que é um super percussionista também, conhecido pra caramba no meio aí, tocou com a Marina Lima, tocou com o Léo Maia, tocou com uma galera conhecida. Morou um tempo no Rio de Janeiro.
com o meu irmão, também hoje em dia ele toca com o meu irmão. A gente vai socializando a galera, assim, dividindo as amizades, né? As boas amizades. E aí a gente fez uma banda de pagode. Vai ficar com as guriazinhas, né? Vamos... A patroa tá ali do ladinho, mas ela era pequenininha ainda, né? Não é desse tempo. Então ela não precisa nem opinar. Não vai ficar com Ela não ciúmes. podia namorar nessa época. Não. Devia estar na 5ª série, talvez. Então, claro, a minha intenção... Porque pra mim, música não tem essa... Eu cresci muito sem preconceito de música, assim, porque... Eu cresci ali com 7, 8 anos, minhas primeiras músicas que eu comecei a tocar, né, foi do rock santeiro. Eu comecei a tocar Djavan, Caetano, Gil. Eu adorava Caetano, tocava todas as músicas. E aí, depois veio rock e tal. Sempre tive várias fases da minha vida, assim, então... O que eu sou hoje é muito isso, né? Várias épocas, várias fases que eu ouvi muita coisa. Aí eu filtrei tudo. E hoje é uma porcaria o que eu faço. Né? Ai, que horror! É aquela coisa, quem sabe um pouco de tudo não sabe nada de nada. Eu não diria isso, É. mas vamos deixar mais para frente para eu fazer um Enfim. comentário. Não se esqueçam que eu farei um comentário sobre isso. E dessa banda de pagode, eu conheci os outros parceiros que queriam fazer uma banda também. O Adriano Falcão, baterista. Nem conheço a pessoa, não preciso falar. Aí o Júnior, né? O Júnior Esteves, que tinha uma banda. Tinha uma banda antigamente, lá a galera vem do hard rock, né? Gustavo Cunha, o Gugu. E aí a gente fez a banda dublê. E aí, tu te ferrou porque tu me conheceu. Mas isso... Não pergunta quanto tempo faz. Para! E a gente fez a banda dublê. Isso eu tinha 17 para 18 anos. E a dublê surgiu assim, cara, e foi... Não calculem há quanto tempo a dublê não toca mais na opinião, por favor. E foi rápido, velho. A dublê foi um negócio muito rápido, né? assim. A gente começou a banda e tal, a gente tocava no Barbatana Rock. Ali na Dr. Timóteo, lá embaixo. Que era um bar de rock mesmo, né? Lá tocava Cooks, tocava... No Fabão. O babaca. Então... Mas essa galera é bem mais velha do que eu, tá, gente? Eu tava falando... Eu tinha 17 anos, esses caras já tinham uns 30 já. Então, lá, meus grandes amigos queridos. Mentira, não tinha 30 não. Hã? E tu lembra o nome da Não. banda? E tu lembra o nome da banda? De pagode? The Garans. Opa! Isso não é bobagem, né? Era pra Não ser deu em Os nada. Galãs, mas daí não... Não deu em nada, né? Ninguém Alguém tocava nada. Ficou ruim ali na dicção e saiu esse. Eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo depois que ele tinha Os galãs, abandonado né? o pagode. Não, eu não tive nada a ver com esse nome. Se foram os guris que botaram os guris do futebol, né? Sim. Então ninguém tocava nada, porque os guris não tocavam nada, e eu não tocava nada porque eu tava tocando cavaquinho. Então eu também não tocava nada. Eu sabia umas 4, 5 notas, o que já era suficiente pra tocar 90% dos pagodes. Naquela época, se soubesse umas 5 notas do cavaquinho, né, que eu tocava todos os pagodes. Mas, cara, foi bem divertido, assim, né? Pô. Tá, mas faz mais ou menos nessa época aí que Não, tu falou... ela ia perguntar, faz mais ou menos tanto tempo. Aí ela disse que para. não. Faz mais ou Tá menos nessa proibida época de aí calcular. que tu falou que o Inter aí tinha uma parte na história? Ah, o Inter foi em uma transição ali entre a dublê e minha outra banda depois, minha segunda banda. Né, então foi mais ou menos ali. Aí ele se Que não transformou em artista nacional, Meu. né? Que não tinha nada a ver com a banda de pagode. Aí Tocou já é na outra. novela. A banda de pagode foi Daí só, foi só esse períodozinho um aí. momentinho assim de Só uma distração. coisinha. Só pra dizer que tu tocou isso. Só pra ele poder dizer que ele é eclético. Aí a gente fez a dublê, mas muitos dos lances de pagode então eu levei pra dublê. Porque a dublê no começo a galera era só do hard rock. A galera só queria tocar Bon Jovi, queria tocar, eu adorava também. Mas aí eu comecei a botar o som nacional, a gente começou a botar as brincadeiras, né, de chegar lá numa opinião lotada e tocar um Vando, né? Você é luz. Que ele toca até O hoje. Vando, ele nasceu num dia de pavor. Aquela história que tu conta sempre, tu podia contar pra nós essa. Em que momento? Não, aquilo ali é uma coisa que eu inventei, só uma bobagem. Né? Mas o negócio do Vando foi assim, a gente... Tinha as bandas que já tocavam na opinião. E a gente era um bando de guri entrando ali, as cobras velhas, as cobras já, né, criadas. E a gente fez um show lá com a Lucille, que era uma super banda de Caxias, que o Rafa Schiller na guitarra, até na época depois entrou o Hernan, que hoje é guitarrista da Vera Louca. Na época o Hernan era hold
Então a galera tudo novinha, todo mundo novinho, né? E os caras tinham uma banda, 2 vocais incríveis e tal. E os caras fizeram um showzão na Opinião, assim, a gente ia tocar depois. E os guri, pá, o que nós vamos tocar agora, meu? Depois que esses caras fizeram. Deixa pra mim. Eu sempre tocava com o do Escuro, porque eu era meio tímido ainda. Ainda sou um pouco, assim. A gente se esconde muito atrás do violão e tal, né? Mas sou um pouco... Não, eu diria que tu é um cara sério, tu sempre foi sério. Eu não acho que tu seja tímido. Eu acho que tem uma diferença entre a pessoa tímida. A pessoa tímida, ela não consegue se expressar, se comunicar. Isso. Não, tu é uma pessoa mais séria, mais reservada. Não é assim, tu sai que nem a Alice falando com qualquer um. Não, eu sempre fui de boa, sempre fui meio introvertido, assim. É. E aí o Vando nasceu nesse dia. Aí a gurizada no camarim, eu falei, gurizada, disse assim, eu vou entrar sozinho lá e vou tocar uma música. E foi assim que entrou o Vando. A galera no camarim e eu entrei. Boa noite, Opinião. Você é a luz. E Opinião. Tchá, é raiz, tchá, tchá. Os caras assim, é isso, cara, dublê, então é isso, né? Porque a gente tocava... A gente tinha umas coisas, já tinha, botar uma jaquetinha, fazer um negócio, fazer o Summer Nights lá, né? Sim. Como é que... Já tinha, mas não tinha esse negócio do brega ainda, sabe? A gente era um negócio meio aleatório, assim. A gente tocava um Planet Ramp, tocava um Summer Nights. E aí esse dia eu toquei o Vando e a galera... Daí os guri entraram e a gente foi. E a gente fez o nosso show e ali a Opinião veio abaixo e a dublê virou a banda da Opinião, assim, né? Realmente, aquela época era a banda que lotava a Opinião. Com todo respeito às outras bandas, né? Que, pô, eu tinha 15, 16 anos e ia lá ver a Dama da Noite, ver a Cooks. Eu nem podia estar lá dentro, né? Mas eu aprendi muito com os caras ali, né? Pô, os caras faziam o negócio acontecer, né? Só que a gente fez de um jeito muito diferente, né? Era um negócio, não era um show de rock, era um entretenimento. A gente buscou muito nas paradas do Mamonas também, né? Aquela coisa que era muito recente ali, né? Então, e era um negócio da gente, porque a gente era palhaço mesmo, bobão, contar piada entre nós ali. Era só bobagem. E a gente trouxe aquilo pro palco e, bom, a dublê virou o que virou, né? A galera que tem uns 35 anos pra cima aí, talvez tenha vivido um pouco do que a gente viu. A gente ia no interior, cara, qualquer lugar era lotado. Era gente pra fora e a gente viveu aquilo ali. A gente nem sabia muito o que tava fazendo, assim, sabe? A gente não sabia quanto ganhava, a gente não sabia. Tinha o cara que cuidava, né, na época. A gente só queria entrar no ônibus, ir lá, tomar uma cerveja e fazer a galera enlouquecer. E esperar terminar o show pra ver a fila. E as guriazinhas depois também, né? Fazia o fila. Mas era isso, né? Quando você tem 21, imagina, 20, 21, 22 anos, o que tu quer mais, né? Ter uma banda com os teus amigos, bebida grátis. Era isso, basicamente. A gente não pensava muito, futuro e... Não, claro, a gente já era ligado, montar um showzinho legal, né? Ensaiava direitinho, pá. Porque tinham bons músicos ali, né? Então, não era... eu sou suspeita em falar, né? Não era só palhaçada, foi o que diferenciou, né? Porque tinha outras bandas até que faziam, mas os caras não eram muito músicos. A assim, galera que eu não conhecia em Tramandaí, eu conheci no Opinião. A parte da história é isso. Tu tava falando um negócio do Inter, né? Tem a história do Inter e depois tem a história da próxima banda, né? Aí tu bota na cronologia. Isso, não, a gente tá indo direitinho até agora, eu acho. Então vai. Pagode, dublê. Agora vem o Inter. Tinha pagode na dublê também, né? Tinha as controvérsias também, nossos pés de guerra na Opinião, né? Os caras chegavam, vocês não podem tocar pagode aqui na Opinião, vocês não podem fazer isso. Aí chegava o próximo show da Opinião, eu... Já tive mulheres de todo... os caras queriam me matar na reunião. E eles chegavam pro nosso produtor na época, era o Felipe de Martino. Que esse teu vocal tem as unhas desse tamanho? E vai xingar. Falei, velho, o show é meu, cara. Quer? Não, a gente chegou onde a gente fez o que a gente fez porque a gente peitou o que era o modus operandi na época. Aquelas bandas tocavam as mesmas músicas, bem tocadas, né? Pô, super legais. Cara, mas o que a gente fazia... As outras bandas falavam mal, né? Que eu me lembro até a gente teve uma matéria sobre as bandas cover. Na época a banda cover não existia mais banda autoral.
no Rio Grande do Sul. Era banda cover com status de banda autoral. Né? Foi um momento ali... Sim. Então a gente chegava com um ônibus gigante, uma estrutura, 500 road, técnico de som, segurança. Aqueles guri de porcaria, né? Então, e as outras bandas mais antigas não entenderam muito bem o que estava acontecendo naquela época. Aí os caras foram fazer uma matéria na época, pô, saí na capa da ZH lá e tal. Os caras foram fazer uma matéria de todas as bandas cover e a nossa foto gigante no meio e as outras bandas bem pequenininhas assim do lado. Aquilo foi o auge para as bandas nos odiarem, né? A galera... Até um pessoal que vocês estavam falando antes aqui de um vocal de uma banda conhecida, o cara me odiava. Os caras odiavam. Falava mal da gente sem conhecer, sabe? Sem conhecer. Por bobagem, assim. Que depois a gente conhece, boa, a gente se abraça e tal. E a gente finge que não sabia que o cara falava mal também. Porque era coisa de guri, né? Todo, Não, porque eu todo acho mundo era também, guri. e porque eu acho também que tem algumas coisas que acontecem assim. Acontece, A Legião acontece. Urbana fez um comentário, eu não lembro de quem, era uma banda que tava começando. Sim. Foi do... Eu vi isso aí. Que o Renato Russo falou uma parada de alguém, comentou. Que era bandinha e não sei o que e tal, e fez uma referência e depois ele se arrependeu. Do Paulo Ricardo, eu acho. Foi, isso, da RPM. Isso Isso aí, mesmo. isso aí. Ele... E os caras viraram super amigos no final da vida do Renato Russo, eles Exato. gravaram juntos e tal. Então, é uma coisa que tu não pode levar a ponto de faca, porque a gente não conhece as pessoas. E eu acho que no mundo se leva muito no ponto de faca a parte financeira, a parte profissional. Então, se tem aquela coisa assim, eu tô ganhando, eu tenho que ganhar, eu tenho que continuar ganhando, eu tenho que ser melhor que o outro. Por que o outro não pode ser tão bom quanto eu? Por que os dois não podem ganhar, né? Isso é uma coisa natural do ser humano, né? Na teoria, isso é uma questão de amadurecimento, né? Mas na prática tem gente com 60 anos que continua falando as mesmas bobagens que falava com 15. Também tem isso, né? Então, mas a gente amadurece, né, cara? A gente não releva, não dá bola e... Mas eu lembro até que nessa matéria que eu tava falando que a dublê saiu bem grande na capa, assim, no meio, assim, do caderno, né, ZH, sei lá. Pra dona, não era? Isso! E as outras bandas com fotinhos, e uma das bandas até comentou: a nossa banda toca rock and roll, não sei o que, nada de gracinhas. Direto pra nós, né? Direto. Nós olhamos e demos risada, né? Porque a gente alcançou realmente uma situação... Era a gracinha. Tipo, não tava ofendendo a gente, era isso mesmo. E aí, onde é que surge a história do Inter e a próxima etapa? Aí eu tinha um amigo que tava sempre envolvido lá nas coisas do Inter, ele me trouxe uma letra. Estamos fazendo um projeto lá no Inter que chama Criança Colorada. Que é um projeto de levar as crianças no estádio e tal, não sei o quê. Tu conhece um gurizinho que faz parte, né? Aí esse amigo ele trouxe uma letra e eu, tipo, em 5 minutos fiz a música. Aí, vamos gravar, a gente gravou. E, tipo, até hoje é o hino, desde 2002, 2003. Quando as crianças entram em campo, no Beira-Rio, é essa música que toca. Eu cantando lá, eu botei umas crianças. Então aí já, né? Rolou uma coisa legal. Mandaram camisetinha, sempre mandavam camiseta, ingresso, camarote. Só porque eu fiz uma música de 5 minutos. Mas é legal, né? E aí, mas essa função toda do Inter foi um trabalho à parte, assim, não tem nenhum... Não, isso foi só uma ligação mais... um pequeno adendo, assim, na minha trajetória, né? Que rolou uma ligação legal, né, cara? É emocionante, muito legal, é uma história... Tu entrar lá, tipo, numa final de Libertadores, né, cara? Coisa que eu fiz. E tua música tocando lá, né? Tu cantando, que legal, cara. Né? Não gravei pro Corinthians, né? Gravei pro Inter, sabe? Sim. Então esse é o... Teu time também, né? É. Isso aí. E aonde entra? Vai. Vamos lá, Irene, queria... se pergunta. Só tá eu falando que nem um louco. Eu queria saber se teve algum momento da tua vida que tu também ensinou. Ou que tu tentou ensinar alguém. Tá, deixa ele contar depois, porque antes disso vem a outra. Ele tá indo por ordem pra não se perder? É. Esperto, é muita informação. Né? Eu não vou se perder, né? Então vamos lá. Enfim, chegou um momento da dublê ali que, pra mim, por exemplo, enquanto eu tava na dublê, a gente já começou esse outro projeto, que era a banda Radiopop, que não tinha nome ainda, né? Então eram mais 2 integrantes da dublê, mais o baixista que tocou na primeira formação da dublê, e com os guris da família Lima. São nossos amigos desde essa época, 17, 18 anos, tal. Eles também estavam começando aqui.
E a gente também, né? Então a gente tava sempre juntos, tu ia na opinião, certamente tu viu várias canjas deles lá, né? O Amon, o Allen, o Lucas era menorzinho, não andava muito com a gente, não podia, né? E... enfim, daí os guris começaram esse projeto junto com a gente, então tinha a composição do Lucas lá, a gente se encontrava muito. Vamos fazer uma coisa autoral, vamos fazer. Daí os guris deram música, a gente juntava, às vezes fazia a letra, os guris faziam a música. E a gente conseguiu juntar lá 6 musiquinhas. E a gente tinha um amigo que trabalhava na Rádio Cidade na época. Que a Rádio Cidade era número 1 em Porto Alegre, né? Audiência top, né? E aí a gente conseguiu botar uma música lá. Quem era esse amigo? Rodrigo Pareja, que tem uma banda que se chama Yusteres. Ele é publicitário também, né? Então ele nos ajudou, assim, ele fez a arte, o nosso CDzinho, a gente fez tudo meio caseiro, assim, com a ajuda dos guris da Família Lima na parte da composição e tal, no começo, né? E aí a gente conseguiu, através dele, botar uma música na Rádio Cidade, que eu tive uma brilhante ideia de fazer uma versão da música dos Menudos. Aquela questão, não sei que vocês não são do meu tempo, né? Então. Não. Questão, Nem conheci os Menudos. quando o sol nascer será a hora. Triste, mas eu tenho que partir. Levo seu aplauso na memória e todo o calor que recebi. E quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Meu coração dizer que só você me faz feliz. Preciso agora levar a sério o que ele diz. E aí vai, né? Então a primeira música da Rádio Pop foi uma versão dos Menudos. E o Daniel um dia acordou, vamos gravar uma versão dos Menudos. E deu muito certo, né? Sei lá, destino, sorte. E essa música... Como é que chegou? Aí vocês começaram a tocar ainda em paralelo com a dublê, né? Com a dublê. E aí essa música entrou na rádio e foi para primeiro lugar, assim. Mas tu teve problema, assim? Teve aquele momento que tu teve que escolher? Sim. Porque simplesmente um dia o Dani sumiu. Daí os guris começaram... É coisa de banda, né? Tipo, o Dani sumiu de Porto Alegre e apareceu na Capricho. Como isso aconteceu? Parecemos um Raul Gil, né? A música estava nas novelas. Como isso aconteceu? Então, aí a banda virou número 1 na Rádio Cidade. E aí a gente assinou com a gravadora, com a CIT, na época. Que tinha o selo Antídoto, que era o selo pop rock, assim, né? E na época eu tava gravando Reação em Cadeia, um monte de banda surgindo ali. E, enfim, daí a gente começou a produzir mais músicas e tal. Cal Neto, nosso grande amigo também, que é tecladista, hoje toca o Serginho Moá, né? Mas foi durante 20 anos tecladista do Papas da Língua. Então ele produz as nossas músicas, as minhas músicas desde 2000, 2001. Então um grande amigo, assim, também ajudou muito. Ele produziu as primeiras músicas da Rádio Pop, que eram composições nossas, do Lucas, né, da Família Lima, do Allen. E aí já vieram outras músicas e tal, a gente fechou um CDzinho com 10 músicas e lançamos pela CIT Antídoto. Aí outra música entrou já na Rádio Cidade, outras rádios exterior e tal, começou a dar um barulhinho assim. Daí a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer aqui em Porto Alegre? Nada, né? Principalmente naquela época, né? Música pop em Porto Alegre não existe, né? O negócio, Porto Alegre sempre foi aquele lance do rock gaúcho, depois a parte dos covers, né? Aí nessa época também tava surgindo bandas legais, tipo a Video Hits, a Bideobaldi, o próprio Ultraman, né? Já vinha um pouquinho antes, mas também já começou a fazer um barulhinho com aqueles negócios acústicos da MTV, essas coisas assim. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, um pouquinho depois talvez. E aí, cara, algumas nessa época, algumas um pouquinho antes. E aí, cara, vamos pra São Paulo. Daí a gente conversou com os guris da dublê lá, né? Pô, galera, a gente vai sair da banda e tal. Tinha... Naquela época a dublê tava também num lance meio ruim de show, assim, não tinha muito show. A gente tava meio
o lance do cover tava meio em queda, assim, principalmente nas casas, né? A gente tava recém abrindo esse nicho de eventos, que depois os caras viraram o rei dos eventos, né? Eu acho que foi bem naquela época, assim, que as casas passaram a adotar a música eletrônica, né? E as bandas autorais começaram a surgir e voltar a retomar o seu espaço, né? Justo, né? Nada, tipo, uma banda cover ter um status de banda autoral é totalmente inverso, né, da lógica, assim, né? E, enfim, a gente vendeu os carros para São Paulo. Azar. A gente começou a fazer uns showzinhos com a Radio Pop aqui ainda, assim, meio ano. Tá. E aí, de novo, com a ajuda dos guris do Amon, da família Lima, galera, né? A gente foi pra casa do Amon, ficamos lá umas 2, 3 semanas, achamos um apartamento e tal. Deixamos tudo encaminhadinho. Bora. Mandamos um caminhãozinho de carga, passagem aérea e dinheiro pra ficar 6 meses de aluguel, assim. A gente tem dinheiro pra ficar de aluguel e comer durante 6 meses. A gente calculou mais ou menos, cada um botou um dinheirinho, fizemos um caixa. Vambora. Eu, Falcão, Gustavo, que era tecladista da Dublê também, nós 3 éramos da Dublê. O Dani Laporta, o baixista, e o Lu Martini, o guitarrista, que era road da Dublê. Então, a gente desfalcou muito a Dublê, assim, porque são 3 músicos, o road. E foi um momento bem ruim pros caras, assim, mas no futuro foi bom pra caramba. Porque a gente já era os caras que estavam meio cansados, que já não ia conseguir empurrar a banda mais pra frente. E aí o Vini, o Salsicha, que tocava sax, foi cantar no meu lugar. E, pô, rolou tri bem, assim, deu super certo. E a banda... Enfim, acho que os caras estão até hoje, hein? Ficou só o Gino, né? Guitarrista da formação original, da nosso tempo, só ele, mais uma galera ali. Enfim, aí Radio Pop foi pra São Paulo. Tipo assim, né? Um bolo de CDzinho, umas caixas de CDzinho na mão. Os guris da família Lima nos ajudando. E aí a mãe deles, vocês foram né? parar no Raul Gil? Então, primeiro a mãe dos guris da família Lima, né? A tia Lorena, que a gente chama, né? Tia Lorena e tio Zeca, porque a gente era guri conhecido, então tia Lorena e tio Zeca. Então, nos deu uma super força. Todos os programas que os guris iam fazer, a gente ia junto com eles. Ela nos apresentava para os produtores, a gente dava CD, fazia um programa na Record, fazia um programa na SBT, fazia um programa... Né? Então, nos ajudaram demais, assim. A gente morou na casa do Amon mais de um mês, assim. Aí, enfim, ajudando tudo isso aí. Quando a gente foi pro nosso apartamentinho, na primeira noite, no primeiro dia, a gente chegou no apartamento, vamos almoçar. A gente foi almoçar no restaurante, conhecemos uma família ali, uma senhorinha, já bateu um papo na hora. Não, a gente veio de Porto Alegre, os guris de Porto Alegre, os guris de Tchê, não sei o que, blá blá blá. A gente já deu um CDzinho pra ela. Ela falou, não, dá pra mim uns 3, 4 CDs que eu vou mandar pra umas produções de programa aí que eu conheço, não sei o que. Tá. Toma aí. E aí a gente começou a batalha, né? Barzinho, bater na porta de barzinho pra conseguir tocar e só pagar aluguel e comer. E tá em São Paulo. Os guris também do Ciativa, que tu deve conhecer aqui, né? O Pito, o Melar, o Silvinho. Eles já estavam lá em São Paulo. Então nos ajudaram muito também, apresentaram um monte de gente de rádio. Então a gente teve uma galera do Sul, assim, que nos ajudou, assim... Que deu uma mão... baita mão, né? Mas essa senhorinha foi que... Aí a gente começou a tocar em barzinho pra 3, 4, 5, 6 meses. Quem ela era, ela não era nada... Nada, era só... Ela só tinha contato. Só tinha uma senhazinha que me mandou o nosso CD para umas produções de programa. Cara, nossa, eu tava lá 3 meses, a gente não conseguiu um bar pra tocar. A gente era ruim. A banda... Porque não era uma banda que tava pronta, ensaiada, não tinha aquela química de banda ainda, né? Tipo assim, temos nós 3, saímos da Dublê, o baixista que tocou na formação, mas a banda não tinha. Não tinha aquele encaixe. A gente gravou um CD, pegou um CD e foi pra São Paulo. Entendeu? Não tinha um repertório legal, ensaiadinho, assim. Aí deu 3 meses, nós, já tá acabando o dinheiro. A gente conheceu um cara lá, o Éder. Famoso aquele cara que enrolado. Então ele era dono de som que ele botava no bar, e ele tinha os técnicos de som que ele botava em outro. E ele botava umas bandinhas dele lá e ganhava uns pilinha. Cara, a gente tocava lá 300 pila pra banda toda. Pra nós, é a comida, né? É o dinheirinho de comida. Nós pensamos, 300 pila pra banda toda, a gente faz uns 10 desses no mês, a gente comeu e pagou aluguel. Beleza. Aí estamos ali fazendo já esses botecos, já começou a dar um barulhinho nos botecos. A banda começou a ficar entrosadinha, né? Os gurizinhos de Porto Alegre.
Já começamos a fazer interior, as coisinhas e tal. E rolando, né? Daqui a pouco essa tiazinha, olha só, o pessoal do Raul Gil lá retornou. Eles gostaram muito da banda, mas eles não tem como encaixar vocês no programa, porque vocês não são conhecidos, né, e tal. Mas tem um quadro que se chama lá Na Boca do Forno. O artista vai lá, tem os jurados lá, Ari Toledo, aquele povo lá, Messias, Eu gosto aquele povo, né, das antigas. Você tem que lá. ver ele imitando o Raul Gil. Se vocês forem aprovados por unanimidade, vocês ficam aqui no programa. Aí na semana seguinte vocês voltam como convidados. Nossa, caralho, Raul Gil, né, cara? Imagina o sonho dos guri aqui. A gente sempre brincava, né? Raul Gil! Na época do dublê era banda dupla, sempre brincava, né? Um dia nós vamos no Raul Gil, né? Os caras, nós vamos no Raul Gil. No Raul Gil. Com a nossa roupinha bonitinha lá. Playback, claro. Botamos pra tocar a musiquinha lá. E todo mundo adorou. Provaram por unanimidade lá. Raul Gil, semana que vem volta como convidados. Beleza. Semana seguinte como convidados já, né? Rádio Pop, umas convidados. Bababá. Entrevistando o Raul Gil, chegou. Então eu tenho uma surpresa pra vocês. Então, vou contratar vocês aqui pra minha gravadora, não sei o que. Nossa. Aí ao vivo, assim, eu sabia, né? E nós, beleza, a gente já tinha gravadora aqui, a City, né? Nós nem pensamos, né? O que nós vamos fazer com isso? Santo, Raul Gil, né, cara? Então tá, reunião com o Raul Gil, nós sentados naquela mesa gigante. Raul Gil, porque Deus falou comigo. Eu tinha uma gravadora que tava fechada, eu vou reabrir pra vocês. Nos gurizinhos lá, né? Gurizinho não, já tinha uns 20 e poucos, né? Mas gurizinho, né? Aí, cara, o Raul Gil nos contratou. Ele negociou lá com na época era a Ivete aqui, a dona da City, né? Olha como é que foi a negociação. Acho que as bandas as gauchescas nem sabem até hoje por que eles foram parar no Raul Gil. Foram por causa do nosso contrato. Então, em troca de ceder os nossos direitos, né? Que a gente tinha mais 2 CDs aqui, contrato com a City. Deu nosso contrato, em troca o Raul Gil levou um monte de gaúcho pra lá. Então tinha garotos, tinha barbaridade, tinha tudo que é tipo de tchê. Todos os tchê. Gaúcho da fronteira. Foram tudo parar no Raul Gil por causa da Rádio Pop. Eu acho que eles nem sabem disso. Também não tinha por que falar, né? Enfim, a gente foi parar no Raul Gil. Aí é aquela coisa, né? Parem de tocar em barzinho. Alugar um puta P pra nós lá em Moema, que é o bairro mais legal, lá, bairro dos artistas, né, e tal. Alugou uma pesão pra nós, só aquele bando de chinelão, aqueles AP chique, né? Éramos nós. A sala só tinha um sofazinho assim, não tinha TV, não tinha nada. Não tinha nada. Uma ajudinha de custo. Aí a gente foi gravar o primeiro CD, né? O segundo CD, o primeiro lá com o Raul Gil. Então aí, produtor, e aí a gente fez o contrato com a EMI. Aí nosso empresário na época era o Poladian. Poladian, pô, quem não conhece cara, empresário de todo mundo que tu possa imaginar dos anos 80, né? RPM, Itali, Titãs, todas as bandas, enfim, artistas internacionais ele trazia e tal. Então a gente tinha um contrato com o Poladian. Aí já não deu, o Raul já meio que brigou com o Poladian, já virou um outro produtor que era top também. Na época ele era empresário do Inimigos da HP, que era uma banda de pagode estouradaça, né? Depois foi 1120, Restart e a Rádio Pop. Então, cara, tu imagina, a gente gravou um CD, a gente era a prioridade da EMI de lançamento. Pô, EMI, né, cara? O presidente da EMI, vocês são os Beatles, não sei o que. Tá, você tá falando, eu acredito. Sabia que não era, mano. Mas tá, né? porque eram os gurizinhos, né, de Porto Alegre ali, ajeitadinho, tocando musiquinha pop, tá? Beleza. O nosso projeto era um Backstreet Boys que tocava. O clima era esse, entendeu? Em vez de dançar, vocês tocavam. O princípio do projeto era esse. Cara, é uma música pop, bem popzinha americana, assim mesmo, com essa paradinha dali, vai, né? Só que tocado. E aí, pô, os caras compraram, né? Essa ideia, e o Raul Gil criou um quadro pra nós dentro do programa. Então foi muito legal, cara, porque o quadro tinha direção própria, patrocínio da TechPix. Quem nunca comprou uma TechPix e tomou um tufo? A câmera custava R$1.500, não tirava 2 fotos aquela câmera. Mas eles patrocinavam a gente, cara, então eles pagavam o nosso aluguel, pagavam uma ajuda de custo e o quadro em si, né?
Então a gente ficou um ano com quadro todo fim de semana no Raul Gil. Até uma época que o Raul Gil ficou sábado e domingo na TV, a gente sábado e domingo tinha Rádio Pop. Então, cara, não tem nada pra dar errado, né? Não tem como dar errado isso. E a gente ficou ali 1 ano, 2 anos. E aí quando a gente lançou, na semana de lançamento do CD da Rádio Pop, o presidente da gravadora foi demitido. Deu um rombo lá, deu umas tretas lá na EMI lá. E os caras demitiram toda a presidência, diretoria, demitiram todo mundo. E o nosso disco ficou lá, né? Todos os lançamentos. Na época, a Chimarruts estava lançando pela EMI, Papas estava lançando, e a gente também. Os caras trancaram todo mundo. Nossa. E agora? Tinha que saber o que era treta e o que era quente. Até descobrir. Até fazer uma auditoria, focinho de povo não é tomada, tua avó não é vó. E, cara, sim, foi um negócio. E a gente com um quadro bombando e dando audiência no programa e tal. Só que a rádio era a rádio, né? Aí é mais entrar na rádio, outros programas de TV, certamente ia ser na Globo, né? Todas as outras emissoras que a gente não tinha entrado ainda. E, cara, aquilo ali foi um... Nossa. Aí a Sony se interessou. Queria comprar o projeto, só que os caras não liberaram nada. A gente caiu na asneira de assinar um contrato... Tipo assim, a gente tinha um contrato com a gravadora do selo do Raul Gil, que era distribuído pela EMI. Mas o Raul entregou o disco do trabalho pra EMI, sabe? E aí não tinha o que fazer. Os caras, não vou gravar o outro CD pra ir pra Sony. E a Rádio Pop foi. Aí o Raul Gil até que chegou numa semana e tirou o quadro do ar. E aí, aí acabou o sonho, né, gurizada? A Rádio Pop foi assim. Mas, é um negócio complicado, assim, velho. Muito difícil, a galera não faz ideia do que se passa, né? Tipo, cadê a banda? Sumiu, a banda acabou, né? Cara, aconteceu um negócio surreal, tipo, era pra ter ficado... Literalmente um ciclone. Se o presidente tiver ficado mais 6 meses, né, tinha explodido. Porque a banda tava assim, ó, na cara do gol, sabe? Não tinha mais como dar errado aquilo. Imagina uma máquina da EMI, na época ainda a gravadora metia grana, sabe? Uhum. Você ter toda aquela máquina, tocar em tudo que é rádio, programa de TV e um empresário bacana que vendia show, que... Cara, o negócio foi assim, ó. Tá, vamos apagar a Rádio Pop. Foi assim. A Raul Gil tirou o programa do ar, não deu satisfação. E aí, em que momento tu decidiu voltar? Quando não tinha mais o que fazer lá. Não tinha mais o que pagar a conta. Mais o que fazer. Não, aí tipo, o nosso batera voltou, né? O pai dele tava com problema de saúde. Ele voltou antes, e tal. né? Ele voltou antes. O pai dele não tava muito bem de saúde e tal. E essas paradas já meio que estavam acontecendo, assim, né? Daí ele, uniu o útil a... Não agradável, né? Porque o pai dele não tava legal, mas voltou. E aí a banda deu uma enfraquecida, entendeu? Porque quando tu tá ali, né? Saiu um... Aí veio um, tipo, aí bota uma batera, bota outro batera, arruma gente. Não é a mesma coisa, né? E o Adriano é meio que insubstituível, né? Pelo clima dele. Eu pelo sou clima suspeita em falar isso. É que não é o batera, é um amigo do cara que tá... A gente era 5 amigos lá. Quando sai um, tu já... Putz, né? Se o projeto tá lá no topo, indo bem, cara, até tu... Vamos arrumar uma batera melhor. E vamos botar no lugar e continua nosso amigo lá. E a banda continua aqui, mas não era, cara. A banda tava passando assim, aqueles perrengues. A galera já começa a discutir quem lava a louça, quem não sei o que, entendeu? Aí tu perde aquele vínculo que é o que tornava vocês a banda. E daí a gente viu ali que o negócio não era... Aí ele veio e tu veio na sequência. Aí a gente ficou mais um ano lá, na banda. Ficaram mais um pouco. Aí a gente tentou. Aí arrumamos um outro empresário, picareta lá, mas aí nada de contrato, assim. Mas tu vai conhecendo os picaretas, né? Não adianta. Pelo meio do caminho da música, quem sabe. E a história da novela foi durante o quadro do Raul. Não, ali a gente tava bombando. No topo. Quando a gente ia lançar o disco, aí entrou uma música na novela. Uma composição minha que entrou no disco, assim, tipo, um dia antes. A gente tinha todas as músicas, aí eu fiz a música no dia anterior, no dia de gravar, galera, fiz uma música, né? Vamos tocar, né? A gente tá só falando que nem uns loucos, né? Posso rir pra alguém e até me enganar, só bem no fundo eu sei
pra onde quero olhar. Vou seguir a luz do sol pra chegar até você. Mas se a lua me encontrar, talvez eu possa te esquecer. Ficar só por ficar é pior do que estar só. Como a praia beija o mar, eu quero ter alguém pra amar. Sei que sem você não sou eu. 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 Sei que sem você não sou ninguém. E aí foi uma casualidade, né? Tendo numa parte da letra que fala a Luz do Sol, que era o nome da novela. E aí entrou e virou a música do personagem principal, assim, foi muito legal. Mas aí no meio disso aí acho que deu umas tretas, foi quando o Raul saiu da Record e foi pra Band. E essa novela era da Record. E aí acho que os pastores não gostaram muito lá e tiraram a música. Não entrou nem no disco da novela. Assim. Ou foi alguma coisa com a EMI também, que deu naquele meio... Eu não sei o que aconteceu. Que foi bem na época da confusão da Record também, né? Isso, daí então, acho que foi até meio até o capítulo 60, 80, sei lá, e depois os caras... Da história que ninguém sabe. Mas deu uns pilinha bom. Reprisou ainda em 2018, recebi tudo de novo. Aí vem aquela queria saber. Exato. Eu não, na verdade, Daniel voltou para Porto Alegre e entrou no ramo de educação. Na verdade, uma seguidora aqui, a Neia Cardoso, né? Ela fala sobre a companhia lúdica. Que ela te conheceu lá. Cara, o mais legal, né? Como tudo na minha vida é meio esquisito, assim. Eu nem sabia o que era. Sim. Aí eu tinha o filho de uma amiga da minha mãe. A esposa dele trabalhava lá. Daí eu, tava aquele momento de transição, assim, trocando um trabalho pro outro, assim, cheio de conta, todo ferrado. Vendi carro, aquela coisa que... Acho que nem só músico, todo mundo passa um dia, né? Sim. Sim. Pessoas normais, né? É. E aí ele falou, meu, tem trampo lá, tu vai lá pra tocar, não sei o que. Eu, cara, nem sabia o que era. Aí eu cheguei um dia lá, falei com a Neca, né? Muito querida Neca. E a Neca ia em todo show da Dublê lá. Nessa época aí, ela tava sempre na opinião e tal. E eu não sabia, né? Meu filho tem os 2 CDs da Cia. Da época do CD. Ele vai fazer 14 anos, então tu vê que o negócio participei, né? Na época que eu tava lá, eles já tinham o CD. Já tinha o CD. E aí, Dani, é o seguinte, tem umas aulas nas escolinhas e tal, não sei o que. E eu... Vamos lá, né? Aí fui lá, acompanhei os guris 2 semanas só assistindo, observando. Tá, vamos lá. Aí peguei trampo. Passava a semana inteira nas escolinhas, todas as tardes. De crianças de 6 meses a 6 anos, né? Cara, foi uma experiência trabalhar, né? Cansativa também, né? Nunca tinha trabalhado, Criança também cansa. Trabalhado. Né? Então, fiquei 2 anos lá, foi legal, cara. Mas foi um momento de aprendizado, assim. E, sendo sincero, assim, um momento pra ensinar a ser humilde, sabe? Mais humilde. Eu nunca fui um cara trouxa, assim, nunca saqueei ninguém, nunca... Né? Se alguém falou isso, provavelmente não... Foi por terceiros que eu tô sabendo, sabe? Porque eu tenho certeza que eu nunca puxei o tapete de alguém, então com isso eu tô tranquilo. Mas a gente tem as nossas coisinhas, né? Que a gente sabe que a gente é... Né, de ser arrogante numa situação, de ser meio... E faz parte do amadurecimento, acho que é normal isso, né? Ninguém nasce legalzinho pra caramba. Tudo, né? Às vezes a gente nem sabe, né? A gente fica vivendo em bolhas, né? Não, e tem... Companhia lúdica ali. Aí eu voltei a tocar nos bares, assim, comecei... preciso... Porque eu sempre toquei com banda, né? Então vou começar esse trabalho sozinho. Foi daí que deu... Mas comecei assim em lugar... Mas foi tu que te inscreveu. Então, alguém chegou pra ti e falou assim, Dani, você deveria participar do The Voice. Então, ali em 2016 eu voltei a tocar nos barzinhos, foi quando eu conheci a patroinha, Dona Patrícia. E aí, cara, essa mina me ajudou. Pegando as novinhas, né? Isso é... Velho já não chega eu, né? Tem que ter alguém pra trocar os fraldão depois na sequência. Ai, que horror. Ai, que horror. Mas daí, cara, eu retomei os bares e tal, aí eu saí da companhia lúdica. Aí rapidinho comecei a pegar de novo.
montei um triozinho, rolando som e tal. E ela, tu não te inscreve no The Voice? Eu já tinha me inscrito na primeira edição. E eu fui fazer a seletiva em Salvador. Só que eu cheguei lá com uma sinusite, que a minha voz estava assim. Bah. Não que mesmo estando bem, talvez eu não tivesse conseguido a vaga. Mas com a voz assim, eu quase entrei. Tipo, eu peguei o elevador com um dos produtores, o cara falou, não, meu, tu vai entrar. E aí eu não entrei. Tava entre mim e um gurizão lá de Salvador, né? E eu depois vi que ele entrou. Enfim, te inscreve e vamos ver então. 2019 ali, tá. Peguei, fiz um videozinho e mandei. Aí, recebi um e-mail, ó, tu foi selecionado, vai ter uma seletiva ali no hotel, blá blá blá. Fui no hotel. Cheguei lá no hotel, velho. Aí se tu vai cantar uma música em inglês, tu tem que cantar uma em português também. Aí, só que eu queria começar com a inglês, que é a música que eu... Cara, que essa música eu sabia que ia rolar. Eu sabia. Não precisa de português. Começa pelo em português. Meu violão tava tão desafinado, porque os caras meteram um ar-condicionado lá, e eu toquei aquela música, e aquele violão desafinado começou a mandar... chegou no meio da música, o cara, pá, tá desafinadinho o violão. Aí eu falei, cara, tá me dando um desespero já. Ele falou, vamos fazer o seguinte, afina o violão e toca a outra música. Aí, velho. You wanna stay with me in the morning, you wanna hold me when I sleep, and I was meant to try the water, now I've gotten in too deep. Every piece of me that wants you, not a piece backs to it. 'Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but we need to give it a try. Please give me something, something I'm Aí os magrão ficaram em silêncio, assim. Tá, meu, assim, se tu entrasse no programa, tu ia cantar que estilo de música? Eu falei, eu sou um cantor pop, né? Pop, rock e tal. Tá, beleza, então. Aí eu saí de uma salinha, eu vi que a galera entrava na salinha e já vazava. Aí eu entrei, aí a menina falou assim, não, vem cá, pra salinha. Eu fui pra salinha, já fiz o vídeo, já fiz foto, já fiz... Falei, vou entrar. Aí rolou, deu mais um mês e pouco, assim... A menina ligou, seguinte, ó, semana que vem tem prova de roupa, tem assinar contrato, e os caras já metem uma passagemzinha pro Rio, e aí foi Agora, a pergunta clássica, né? O primeiro se emocionou com a virada dele, o segundo se emocionou, mas não escolheu ele, e o terceiro se emocionou e ficou com o Lulu. Como é que foi? Velho, foi legal, assim, porque o tempo de música que eu cantei antes parecia que eu tinha cantado uns 10 minutos antes. Porque não... A concentração foi essa. Os caras estão de costas pra ti. Nervoso? Não, tremendo, nada disso. A boca seca, sabe? Que tu entra assim, né? Essa aqui já tava na plateia. E eu, puta merda, né? Já tava... Essa aqui que eu tô falando é a Paty, minha namorada, né? A patroa. É a patroa. Mas a música que vocês fazem no teste, ela necessariamente vai ser a música que vai ser tocada no palco? Não tem nada a ver. Mas vale mais do artista conseguir se impor um pouco pela... O cara vê que tu é mais experiente, que tu tem a cancha de fazer um negócio, daí eles te deixam um pouco mais livre, assim, pelo menos nessa primeira música, né? Aí depois eu fui passar com os arranjos com o cara, escolhi a música e tal. Nesse mesmo dia, né, que fiz a pré-seleção no hotel aqui, em Porto Alegre, o cara já me direcionou para nossa sala, já fiz vídeo, já fiz foto, preenchi todo um negócio, já escolheu as músicas. E aí eu escolhi a música, cantei pro cara, o cara falou, essa música, gostei, tu canta bem ela, tá, não sei o que. Então a gente meio... Mas certamente vai chegar uma pessoa lá que nunca subiu no palco, o cara certamente vai escolher uma música pra ela, né? Vai ajudar, porque escolha de música não é a música que tu mais gosta, é a música que tu canta melhor, né? Você tem que ter
esse feeling. Isso vale tudo pro repertório do show. Não é? Eu queria cantar 5 músicas do Guns N' Roses, mas eu não consigo cantar que nem o Axl, infelizmente. Em algum momento eles escolheram o que tu ia... O que tu tinha que... Porque os meninos ali falaram, né? Tinham dito que... Mas foi o que ele falou agora. Que quando eles percebem que a pessoa tem um pouco mais de... Mas depois, na batalha... Eu ia dizer, teve essa tal... Não, mas a questão da escolha pra ambos os anteriores foi na primeira. Foi por isso que eu tava perguntando isso pra ele. E aí foi o que o Dani respondeu agora. Que no teu caso, pela cancha e tal, tu conseguiu... consegui impor a minha ideia ali, o cara curtiu e abraçou, entendeu? E isso pra mim valeu muito, porque tu cantar uma música que tu sabe que tu canta bem Aí tu cantou, arrebentou tudo e bateu... virar as cadeiras. Bateu o Ivete, bateu o Teló, e aí... Daí depois virou o Lulu e a Isa, né? Os dois viraram juntos, depois os outros dois viraram juntos. Bom, daí eu já tava relaxadinho, né? Aí eu já tava... Tipo, agora eu vou escolher. Essa aqui se esbagaçando, minha mãe abraçando o Thiago Leifert, que deu uma louca lá atrás. E... Enfim, né? Deu tudo certo, porque dá tudo certo uma pessoa virar a cadeira pra ti, né? Que é um mico, né? Pra mim, o que eu tava pensando, né? Quando eu entro pensando assim, um mico, velho, se ninguém virar a cadeira pra mim vai ser... Talvez pra quem esteja lá com 17 anos, começando, muito legal tá lá. Mas pra mim, cara, o cara já fica, né? Não é pela tua qualidade, mas é por tudo que tu já fez, né? Tipo, pela bagagem Dani foi lá, carrega, né? Então aqui tu já tá naquela cabeça, não vou pagar esse E aí se tem também, me corrija se eu estiver errado, se tem também uma ideia assim de que aquele momento da virada da cadeira, que é um momento técnico, é o momento em que são especialistas que estão te avaliando. Ainda não chegou o público, porque o público pode ser porque te achou mais bonito, porque te achou mais simpático, sim. Porque não necessariamente está diretamente relacionado com a questão técnica. Aquele primeiro momento, não. Tu tem que agradar os ouvidos. Aquele primeiro momento, tu tem que... Não tem... Né, não adianta rir e fazer pose. Então eu cheguei ali, vou cantar. E eu escutei o Lulu falando uma vez que não adianta só o cara ser bom. Ele tem que dar um motivo pra ele virar. Sim. Do tipo assim, notei que tem uma coisa diferente. Então, bom, vamos investir, né? Quem mais gostou de mim foi a Ivete. Deu pra notar nitidamente, porque ela foi a primeira a virar, e depois ela falou comigo, e me rasgou vários elogios, né? Foi legal, assim. Mas aí eu pensei, vamos lá no Lulu, né, cara? E aí foi, mas enfim, talvez eu pudesse ter ido um pouco mais longe se eu tivesse seguido um pouco mais o meu coração e minha intuição. Mas acabei no Lulu e... O que aconteceu foi a escolha da música. O cara que duelou comigo, batalhou comigo, muito bom. Excelente. Ali do nosso time do Lulu ali, tava ali entre os melhores, com certeza. Mas a música que a gente cantou não era a música que eu queria cantar, entendeu? Totalmente fora do meu estilo, totalmente... Eu sou um cara que vai ali e bota a voz pra fora, sabe? E os caras me botaram pra tocar uma música muito fora. Eu tentei argumentar, o cara disse, não, tu vai cantar essa música aí, fica frio. Aí eu senti que a tomada... Tomada talvez ia ser bonita. Existem algumas teorias, né? De que já existe uma televisão, já existiria todo um direcionamento, toda uma história para ser contada, para atrair o público e tal. Qual é a tua sensação? A minha sensação, se eu falar aqui, talvez eu possa ser preso, né? Não tô aqui hoje pra, né? Pra correr o risco de... Depois de tanto tempo ser processado pela Globo, né? Não, tô brincando. Cara, são muitas sensações que tu tem, né? Mas o que pegou mesmo foi que não tinha necessidade de me botar numa zona de desconforto. Porque eu acho que o objetivo do programa não é esse. Não deveria ser. Deveria ser o cara chegar lá e mostrar o que tu tem de melhor. Eu sou um cantor de pop e rock. Não tem por que tu me botar pra cantar MPB, porque não é o que eu canto. Entendeu? Acho que o que pegou foi isso. Eu cantei, eu sei que eu fui bem na música, mas, cara, cantei um lance totalmente... Não, e aí se eu quiser falar com Deus... velho...
Não, e aí é uma coisa acho assim, lindo Gilberto Gil, o Gilberto Gil, mas eu não fui lá pra cantar essa música. E aí tem uma coisa que aí entra a opinião pública, né? Aí já não é uma questão só técnica. Então, eu acho que tu não estar sentindo porque não faz parte do teu âmago... Eu tava com a roupa errada lá. Tu pra Porto Alegre e explodiu o Dani Vendramini. Aí eu vou cantar sozinho, vou levar esse nome aí pro resto da vida. Essa é... E tem algum projeto aí em vista ou... Eu lanço umas músicas de vez em quando, eu faço tudo um pouco de vez em quando. Assim. Já tem uma música disponível no Spotify, por tem, favor, tem né? tem três. Procura lá no Spotify, Dani Vendramini, vai ter lá minhas 3 músicas. Mas hoje eu tô focado mais no show, sabe? Em fazer um caixa, eu tô ficando velho, gente. Tem 30 tudo anos, isso. né? Tem tudo isso, entendeu? Tem que começar a trabalhar, 30 anos Então de aproveitar idade. o momento, cara, nunca trabalhei tanto na minha vida, assim, de fazer coisa legal e estar em festas legais, eventos bacanas. Faço muito evento, né? A gente teve no Dia dos Namorados lá no Hard Rock, foi um show muito legal, velho, assim. Foi uma honra mesmo e tenho certeza que a gente vai repetir, né? Então, pra que eu contei essa historinha assim, mas não foi papo furado eu puxar o saco, meu. Porque a gente é guri, a gente tem uma camiseta, a gente pra ter uma camiseta do Hard Rock quando tu era guri já era o auge, né? E eu não tinha os pila nem pra ter uma camiseta, né? Vamos ser sinceros e coerentes, né? Muito menos ir pros Estados Unidos, não tinha nem passaporte. Então, tá naquele momento tocando no Hard Rock, pra mim foi um negócio legal, assim, sabe? Bateu assim, tipo, cara, sabe? Eu não fui ao Hard Rock, o Hard Rock veio até mim. Eu já tinha dado uma canja no Hard Rock lá de Fortaleza, né? Esse lance do The Voice também, ele abre muitas portas, assim, sabe? É uma credencial muito legal. Tá contratando, já manda teu release ali, já manda um videozinho The Voice, cara, contratado. Mas tu sabe que eu escutei isso, né? De um técnico, de um cara que é especialista e trabalha com isso. E agora eu uso como carta na manga, né? Quando me dizem assim, mas o fulano é bom, eu digo, não sei, o Lulu escolheu. Né? Então, cara, não há argumento mais forte que esse. Não, e até na minha apresentação lá ele curtiu, ele falou, você foi perfeito, você foi. Você é muito bonito, você cantava super bem, mas tu tava cantando a música errada. Sim. Entendeu? Mas... Tem coisas que não dá pra falar, depois a gente fala. Tá, então... Mas foi legal, cara, o feedback, assim, até mesmo da batalha, assim... Tu vai nas redes sociais ali, tipo, 90% da galera curtiu mais a minha apresentação na batalha. Então, é subjetivo. O Lulu Santos, ele é um cara muito aleatório. Nas suas escolhas no The Voice. Então a gente não segue muito uma... beleza, tu foi perfeito, tu cantou muito bem, é exatamente isso que o programa quer, mas eu vou ficar aqui com... Foi. Tá. É isso. Então... Cara, mas quando eu fui pra lá, eu fui assim, eu quero virar as cadeiras e entrar no programa. O resto, velho. O resto eu faço. Foi... Talvez se eu tivesse um pensamento mais ambicioso no programa, eu não fui lá pensando em ganhar. Tá aqui, a patroinha sabe disso. Cara, eu quero virar as cadeiras, ficar um tempinho, uns minutinhos na Globo e impulsionar meu trampo. Porque eu já sei como é que funciona. Aquilo ali é um negócio muito pequeno. Tipo, tu sabe quem é o último The Voice? O penúltimo The Voice? Não sabe. Porque é assim. Então eu tô aproveitar o máximo de tempo. Se eu passar 2, 3 fases, lindo. Vou ter mais seguidores, vai alavancar mais shows pra mim. É isso. E foi exatamente o que aconteceu. Então, cara, não tem nada pra falar mal, assim, nada pra... sei que... Não, foi tudo ótimo. Me trataram super bem lá, a gente... Chega no aeroporto, tem cara com a plaquinha, tu chega lá, tem outro, tem um hotel, tu chega lá, tá aqui, todo mundo te pegando pela mão, tem ensaio, tem isso. Foi lindo, sabe? Podia ter ido mais, pelo que eu sei já, sem falsa modéstia, né? Na minha capacidade. Eu poderia ter ido mais longe no programa. Mas naquele ano talvez não fosse o perfil, talvez. Que tem muito disso, né? A Renata vai querer fazer... Amiga, quero fazer e depois eu quero encerrar, se possível, o senhor cantando e tocando. Sim, senhora. Então vamos fazer um tira-teima, tá? Tá bom. A gente fala, né? Se a Anice também tiver alguma coisa no meio do caminho ali, que só fale a pergunta.
e não fale mais nada. Normalmente não sou eu. Mas eu também não tinha nada pra vocês, né? Falei que nem um... Mas eu tinha me comprometido. História, né? Eu tinha me comprometido em só organizar a cronologia. Sendo que 90% eu não posso falar. Né? E 90% do que eu vi também não posso, então... Tomar uma água. Então vamos lá. Fala uma palavra e tu vê a primeira coisa que vem na tua cabeça ou que vem que está no teu coração. Tá bom? Tá bom? Uma cor. Tá vendo? Eu sei a resposta de todos os grupos. Azul, não. Vermelho. Ela pergunta. Uma paixão. Paixão é o que eu faço. Tirando pessoas, né? Sim. Que eu acho que sem o que eu faço, eu não consigo gostar de mais nada. Entendeu? Então, por isso que eu boto em primeiro, porque é o motivo de tudo. O que é família pra ti? Tudo. Deus. Mais que tudo. Alguma coisa que te motive fora a música. Vamos tirar a música agora do... Que te motive a música. É um pouco terreno isso, um pouco terráqueo, um pouco humano, assim, na parte... Não é material, mas me preocupo com as pessoas que estão em volta, assim, sabe? Quando eu chego pra fazer aquele negócio, eu penso, tem que fazer essa galera esquecer as porcarias que deu na semana, sabe? Os problemas, então me motiva isso mesmo, fazer as pessoas ficarem melhores do que quando elas chegaram onde eu tô, no ambiente que eu tô. Trocando um pouquinho, mar ou campo? Mar total. Uma comida preferida? Churrasco. A cara dele. Uma bebida? Churrasco. Uma bebida, pode ser alcoólica. Uma cervejinha. Com churrasco. Não tem bebido mais, mas eu aprecio muito. Doce ou salgado? Salgado. Prefere lavar ou cozinhar? Cozinhar, com certeza. Essa é a dinâmica. Falar alguma coisa especial para quem tá começando, né? Nessa área da música. Dá pra fazer uma outra live só pra falar sobre... Breve, vamos dar um breve aí, depois a gente vai uma dica, assim, se tu pudesse resumir, se existe alguma coisa que tu mudaria ou que tu fez e acha que deu certo, em poucas palavras, assim, pra alguém que tá começando, Eu acho que isso é bom, é importante, porque eu gostaria muito de, quando eu tinha lá 19, 20, 21 anos, tipo começo da dublê, alguém com esse conhecimento que eu tenho hoje chegasse pra mim e dissesse, faz isso. Tudo na minha vida foi empírico, assim, sabe? Fui indo, eu aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a cantar sozinho, eu aprendi a dirigir sozinho, não, digamos assim, entendeu? Sim. Olhando os outros, sempre fui muito de prestar atenção, né? Mas isso demanda mais tempo, né? Se tem alguém que te ensine, isso pode ser em 1 ano. Se tu aprende sozinho, pode ser em 30, né? Então, pra quem... Primeiro tem que saber que tu quer aquilo, velho. Tu não pode arredar a pé daquilo. Vamos... Cara, tu quer ser músico, mas é melhor tu estudar, fazer uma faculdade de administração pra ter um plano B. Cara, tu não pode ter plano B. Se tu já tá pensando isso, não vai arrancar, não. Porque é um negócio que demanda toda a tua vida, sabe? Tu vai ter altos e baixos, tu vai ter... né? E tu começar novo é muito legal, porque ali é onde as coisas acontecem. Tipo, hoje em dia, eu com a minha idade, cara, juntar 3, 4 amigos, fazer uma banda pra fazer um som autoral, não existe. O cara tá casado com 3 mulheres, o outro tem 5 filhos. Cara, o outro tem 2 empregos, tu não vai conseguir juntar a galera. Então, é fazer tuas músicas, é juntar com amigos que curtam fazer a mesma coisa que tu, sabe? Os objetivos. E também ter uma autocrítica. Saber que tu é bom para aquilo. Bom para aquilo não tem esse, por o que eu digo, tu ser um cara super afinado, ter uma super potência. Não, tu ser bom naquilo. Né? Tu ter uma banda que tem um som bacana. Pô, tem muitas bandas de sucesso que o cantor não canta tão bem assim, que o guitarrista não é tão bom, mas o produto final, ele é bom, sabe?
A proposta final atinge. Tu tem que saber, e até mesmo, pô, tu vai pegar um instrumento, tem gente que não vai tocar bem. Eu não acredito muito nessas coisas, tem muitos, né, super cursos, super coaches, assim, não, tu vai ser... Cara, tu vai ensinar pra um guri que não... Ele não vai cantar do mesmo jeito que eu canto. Não tem como chegar, entendeu? Ele vai alcançar um nível, vai... Assim como, né, um grande cirurgião, o cara tem negócio para aquilo. Tu vai ensinar um negócio para outra pessoa, ela pode conseguir fazer, mas não vai ser o melhor. Então eu acredito muito nisso e acho que a realidade meio que impõe isso, né? Ao contrário do que muita gente fala, muita bobagem por aí. Então é importante ter autocrítica também, saber, cara, não dou pra isso, vou fazer outra coisa. Gostaria muito, como tem muita gente. Tem amigos médicos, que o cara toca legal, assim, sabe? Tem um amigo médico, até aquele... Cara, ele toca bem, o cara coleciona, tem 50 guitarras. Cara, mas ele é médico, ele é muito bom sendo médico. E ele toca legal. Então ele pode ter aquilo como um hobby, mas a gente tá falando aqui como... Levar isso como uma carreira, como uma profissão, como um... E a gente tem médicos aí que descobriram que eram ótimos músicos ainda na faculdade e hoje são grandes músicos. Isso, claro. Que podiam ter sido bons médicos. Isso, claro. Né? Isso aí. Mas eu acho que tu olhar pra ti é importante, sabe? Né? Tipo, pai de Miss, né? Tem muito pai de Miss, né? O empresário tem muita grana, vai lá... Cara, eu vi muito disso. O cara botou 2 milhões, o cara botou 3, 5 milhões na carreira da filha, porque ela acha que canta bem. Cara, não vai. Vai. Infelizmente, né? Não é assim que funciona. E eu acho que vale para todas as profissões, né? Então, tu ter alguém que te oriente, vai buscar uma aula, vai buscar um conhecimento e olhar para ti. Te olhar no espelho, pô. Vou fazer outra coisa. Paciência. Ou, porque é uma missão, velho. Vai tomar muito soco na cara, tu vai ser muito maltratado, tu vai ser discriminado, tu vai ser de todas as maneiras que tu possa imaginar, velho. Tu é músico, tu é chinelão, desde a namoradinha que tu vai conhecer no colégio, que sabe já que tu... Aí tem vários momentos, né? O pai da namoradinha tem medo porque é sem vergonha, o cara que vai contratar é porque é gurizão, é músico, quer trabalhar, é vagabundo. Tu vai ser chinelhado de tudo que é maneira. Depois é chinelão porque músico não é profissão. Aí depois tu encontra aquela galera que te pergunta na rua, mas o que tu faz pra viver? Mas, cara, depois que tu chegar lá, todo mundo vai querer ser tu. Normal. Básico. E não digo chegar lá, tocar no Rock in Rio. Chegar lá, velho. Tu tá aqui hoje, né? Pessoas legais, falando pra gente legal. Então, todo mundo vai querer ser tu. E tu saber que todas as pessoas que sentam na tua frente curtem o teu som, conseguem abstrair os problemas, e aí tu sai da onde tu for, seja no Barcelos, no Hard Rock, ou nos tantos casamentos e eventos, e aí tu escuta a galera falando, que show, tu né? Tu tem que sair todo suado, tu tem que arrebentar a corda. Maior que essa? Não tu chegar a galera que nem tu tá saindo lá, que eu vi isso, né? Estou dando um depoimento do que eu vi. Ele tá saindo, assim, do Opinião, ele tá saindo do Barcelos, ele tá saindo do Hard Rock, e os atendentes estarem em volta agradecendo a presença do show, que aquilo foi emocionante. Não, cara, marcou, assim, pra mim, no final, ver os funcionários aplaudindo. Isso eu olhei assim, pô, cara, isso nunca tinha acontecido. E não precisava ter acontecido. Eu acho que se os caras não tivessem gostado, eles não estariam, né? Isso aconteceu lá no The Voice. Porque um dia antes, a gente faz um ensaio, né, com os produtores. E eu tava no bastidor ali, a galera passando o som, a galera passava o som. Cara, quando eu terminei a passagem de som, os produtores. E eu... Pensei. Vai rolar, sabe? E eles botam as pessoas que eles mais gostam, eles botam no primeiro dia de gravação. Já para os jurados irem escolhendo a galera que eles acham melhor. Que cada técnico tem um produtor musical. E esse produtor musical que faz tudo. O técnico tá ali, né? Claro, na hora quem vai virar cadeira ou não, quem vai escolher é o técnico. Mas o produtor musical que faz tudo. E ajuda a escolher as batalhas, ajuda a escolher o repertório. Então, cara, isso foi legal, sabe? Então tu tem que saber que tu é bom no que tu faz, velho, sabe? E azar, eu sou bom no que eu faço mesmo. Agora, e não é... Agora atende isso. Por favor, o pedido da Renata. Por favor. Vamos fazer ela chorar. Escolhe uma música bem linda e canta com aquela voz que todos adoram, do Dani Vendramini. Tocar no coração da Renata.
mas eu não sei o que ela gosta. Ah, ela gosta de tudo. Tudo que é cantado com amor e verdade, ela gosta. Ela prefere pagode, mas tudo bem. Pô, agora tu me pegou, hein? Escolhe uma que tu ame e a gente vai amar com certeza. Vou tocar uma música minha. Bah, fechou? Não sei nem de botar isso aqui. Quem quiser ouvir essa música, eu lancei agora faz uns 2 meses, talvez. Tá lá no Spotify, ou no Amazon, ou qualquer lugar que tu quiser. Procura lá Dani Vendramini, História Sem Fim. Mesmas coisas assim, ficar na cama de bobeira até dormir, você olhando pra mim. Demorei um tempo pra entender que 2 iguais é impossível de existir, a história que não tem fim. Essa diferença tão igual, nessa vida nada normal. Nossa forma de existir é simplesmente tão real, tão iguais, tão diferentes. Espero que seja assim pra sempre, história que não tem fim. Tão iguais, tão diferentes. Espero que seja assim pra sempre, história que não tem fim. Dividimos as mesmas coisas assim, planejar caminhos e nunca seguir, é a vida que eu quis pra mim. Essa diferença tão igual, nessa vida nada normal. Nossa forma de existir é simplesmente tão real, tão iguais, tão diferentes. Espero que seja assim pra sempre, história que não tem fim. Tão iguais, tão diferentes. Espero que seja assim pra sempre, história que não tem fim, história que não tem fim. Hoje à noite teremos, tá dizendo que o parceiro. Dani é um baita músico. O Du é parceirão, sensacional, parceirão. né? Beijo pro Du. Obrigado pela parceria sempre aí. Sim. Um beijo para todos que estiveram conosco hoje. Os nossos participantes assíduos que fazem parte já da nossa história, que nem a Edilane. E tanto, não dá para mencionar todo mundo, porque hoje, graças a Deus, a gente teve aí a participação de vários amigos que vieram para prestigiar esse cara que não é um músico, ele é um artista. Palavras que eu ouvi na segunda-feira, ele é um showman. Poxa, obrigado. Então, obrigado muito obrigada pela honra em te conhecer. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada por permitir a história que eu tenho, a história da minha vida. Tu estás intrinsecamente ligado, né? Tu e algumas bandas fazem parte da minha história, não tem como separar. O Opinião faz parte da minha história. Puxa. Eu fui pedida em namoro no Opinião, eu fui pedida em noivado no Opinião. Eu fui pedido pra sair da Opinião. Então, assim, quem participou daquele período, assim, entre 96 e 2005, né? Fez parte de uma história muito importante. Boas histórias. E ter hoje essas pessoas aqui conosco no Reinice, realizando esse sonho de uma vida inteira,
sentado do lado, conversando. Deixou de ser, de ter aquela distância, né? Não tem nada no mundo que pague isso, então... Legal. E esse lance que eu aprendi cedo isso. Não importa para quantas pessoas tu vai tocar, não importa... no começo era por outros motivos, né? Que a gente estava sempre preocupado, né? Pode ter alguém importante para nos levar para algum lugar melhor. Hoje não, né? Hoje se tiver uma pessoa, se tiver 1.000, 1 milhão, tu quer fazer aquela pessoa se sentir melhor. Então, o objetivo era o mesmo, né? Mas os meios eram um pouco diferentes. A gente achava coisas diferentes, isso faz parte do amadurecimento. E obrigado, gurias. Não, a gente acho que a primeira vez que eu conto tudo que eu fiz. 90% que eu não posso contar, mas todos aqueles 10% que eu podia contar, eu... Obrigada. Dani, muito obrigado por essa horinha. O Dani vai finalizar com uma musiquinha um pouquinho, enquanto 2 segundinhos assim, a gente se despede de vocês. E a gente desliga. Até terça-feira que vem. Terça-feira que vem nós temos um músico sensacional, que é um advogado sensacional. Ou seja, um advogado sensacional que descobriu que era um músico sensacional. Amanhã contamos. Mas amanhã vocês vão descobrir quem é. Acho que eu sei quem é. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem. Obrigado pela presença. Valeu, gente! 93 million miles from the sun. People get ready. 'Cause here he comes, it's a lot of beautiful lights over the horizon, into her eyes. Oh my mind, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me something a lot I'm gonna go for. If you do it right, you love where you are. Just know every road has its slippery slope. There was always a head to hold into, looking deep in through the telescope. But you can see that your goal's inside of you. Just know, wherever you go, now never look long. You can always come back home. Oh, 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 oh. 93 million miles from the sun. People get ready. 'Cause here he comes, it's a lot of beautiful lights over the horizon, into her eyes. Woo! Então vamos deixar esse spoiler. Então vamos deixar esse spoiler para fazer um cut e divulgar que quem souber, quem quiser saber a história inteira, vai ter que ir lá pro YouTube para assistir o vídeo na íntegra, que vai completinho. Muito